Preciso falar agora sobre o Vasco e um novo passo que pode ser importante na tentativa de venda da SAF do clube. De acordo com o Rafael Zarco, o Vasco discute um acordo com a G5 Partners. Mas calma, a G5 não é uma possível compradora da SAF do clube, e sim uma empresa que atua como a KPMG, empresa que intermediou o acordo entre o Vasco e a 777 e na oportunidade ficou com 3% do valor da comissão. A G5 foi criada em 2007 e calcula que faz a gestão de 35 bilhões de reais em ativos, além de somar mais de 230 bilhões em transações de fusões e aquisições, basicamente o que o Vasco busca para si. Importante contar também que o Vasco virou favorito na contratação por Fernando Diniz. Isso porque o Santos acaba de fechar um novo técnico, já vou trazer mais detalhes sobre o tema, e sem a concorrência do Peixe, o caminho fica livre para que o Fernando Diniz seja contratado. Já houve uma primeira rodada de conversas entre dirigentes do Vasco e representantes do treinador. Diniz vai precisar baixar um pouquinho o seu custo, seu preço de mais ou menos R$1 milhão, para que o acordo possa ser sacramentado o mais rápido possível. No Parque do Sabiá, Vasco perdeu por 1-0, Fábio Carille, demitido pelo presidente Pedrinho, não é mais o técnico do Vasco e está no mercado em busca de um novo nome. E desde a demissão do Carille, aliás, desde o início da temporada, desde a chegada do Pedrinho ao Vasco, se sabe que a preferência dele é pelo trabalho que ele admira muito do Fernando Diniz. E nesse momento, a apuração dos nossos amigos lá do GE. Globo é de que o Vasco tem aberta já uma negociação com o Diniz, e a expectativa é chegar a um acordo financeiro, que foi algo que travou também o Vasco nas suas tratativas no início do ano de contratação de técnicos. E o Fábio Carille esteve dentro da realidade financeira também do Vasco e agora tenta encaixar o Diniz nessa realidade financeira do clube para satisfazer aí um entendimento do presidente Pedrinho de que é o modelo de futebol que ele gosta. Minha dúvida, Belly, é se o modelo de jogo que o Fernando Diniz tem como preferência de controle de jogo, e que é o que o Pedrinho disse também depois do jogo contra o Cruzeiro, que imagina esse elenco fazendo, está dentro da realidade do que esse elenco tem de peças, Porque acho que já teve um desequilíbrio entre expectativa e realidade da declaração do presidente que esse elenco está entre os 8 melhores do futebol brasileiro. Não sei se, de novo, não está enxergando ali as peças que tem no elenco. É possível para o Fernando Diniz fazer esse trabalho com o que tem hoje de peças no Vasco? Eu acho que você só tem uma dúvida, o que é ótimo, porque eu tenho várias dúvidas a respeito. Eu tenho muitas dúvidas a respeito dessa contratação, dessa possível contratação do Fernando Diniz. E eu vou voltar um pouco mais no tempo. Tinha, inclusive, dúvidas a respeito da contratação do próprio Carille. Eu acho que o Carille ele chega ao Vasco praticamente com prazo de validade para ir embora. O Vasco que buscava solidez defensiva nessa contratação do Carille foi uma das motivações, algo que o Vasco passou por problema no ano passado e o Carille vem como treinador para solucionar essa situação. Não sei se soluciona 100%, acho que o Vasco tem um elenco restrito. A gente tem que falar isso. O elenco do Vasco é um elenco curto, é um elenco onde o Carille olhava para o banco, e posso falar especificamente desse Cruzeiro e Vasco, pois comentei essa partida na Rádio Globo. Você olha para o banco do Cruzeiro, você olha para o banco do Vasco, são bancos completamente diferentes. Você olha no banco do Cruzeiro, mais opções capazes de, quem sabe, mudar um jogo, de acelerar, de alterar funções táticas ali. O elenco do Vasco ele é mais limitado nesse sentido, bem mais. Então, assim, essa é uma questão. A segunda questão o presidente do Vasco é muito fã do trabalho do Diniz, isso não é mistério para ninguém, e ao passo que ele é muito fã do trabalho do Diniz, ele não buscou, na hora da contratação, um trabalho minimamente similar ao do Diniz, de valorização da posse de bola, Claro que o trabalho do Diniz ele é muito autoral, é muito complicado você comparar com outros trabalhos praticados aqui no futebol brasileiro, mas Carille e Diniz são como água e óleo, não é nem água e vinho, é água e óleo. São completamente diferentes. E a opção foi o Carille, beleza? Dura 4 meses a passagem do Carille pelo Vasco, Ele é contratado ali final de dezembro e ele é demitido agora em abril, na 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Diniz, dentro da sua convicção de futebol, ele vai se doar ao máximo para que o elenco do Vasco seja potencializado nesse sentido, Ele vai ter o Coutinho, que para mim é o grande diferencial técnico. Ele vai ter o Verratti, que é o grande artilheiro, o cara que está salvando o Vasco muitas vezes, mesmo com desempenhos ruins. Agora,
repito, é um elenco mais limitado. É um elenco que, claro, o Fernando Diniz, dentro da sua ideia de jogo, vai fazer de tudo para implementar ali aquela filosofia. A grande questão ele vai conseguir essa adesão rapidamente? Eu acho que não, porque eu acho que o trabalho do Diniz é um trabalho que demora mais tempo para ser feito e principalmente para dar resultado. E aí é onde a gente entra, como eu falei no começo do programa, nas constantes viagens no tempo ao mês de janeiro, porque o Vasco vai começar uma temporada agora. Vai começar uma nova temporada. Já teve uma temporada começando em janeiro com o Fábio Carille e agora em abril para maio está revisitando o mês de janeiro com a possível contratação de Fernando Diniz ou de algum outro técnico que tenha um modelo de jogo muito diferente do Carille. Deixa eu ir a São Januário, porque a gente tem informações atualizadas. A Duda Dal Ponte participa com a gente agora do Redação Sport TV. Bom dia, Duda. E você está trazendo aqui que já tem alguma novidade em relação a Fernando Diniz? Como é que estão essas negociações e essa expectativa de um novo treinador no Vasco? Chegaria até quinta-feira ou já definido? Quinta é Felipe Maestro, quem comanda o time na Copa do Brasil. Bom dia, bem-vinda, Duda. Bom dia, Camila, para você, para a Beli, para o time, para todos que nos acompanham aqui no Sport TV. Na quinta-feira, Felipe Maestro vai estar à beira do gramado, até porque a programação do Vasco para esse jogo é um pouco diferente. O jogo é na quinta-feira, mas o Vasco já viaja um pouco antes porque amanhã tem treino em Coritiba e aí na quinta-feira o jogo é em Ponta Grossa. Então, à beira do gramado na quinta-feira, contra o Operário do Paraná, vai estar Felipe Maestro. Mas claro que a diretoria está na correria para fechar o quanto antes com o treinador, né? Porque o Vasco tem uma sequência bem difícil, não só no Campeonato Brasileiro, mas também na Copa Sul-Americana e na Copa do Brasil. São 5 jogos fora de casa, o time só volta a jogar em São Januário no dia 17 de maio contra o Fortaleza e até lá tem viagens longas, por exemplo, até a Venezuela para enfrentar o Puerto Cabello, depois até Buenos Aires para enfrentar o Lanús também pela Copa Sul-Americana. Então são jogos bem difíceis, com uma programação bem complicada, com pouco treino, pouco repouso e muitos jogos. Então por isso que a diretoria está trabalhando para ter o nome desse treinador, que vocês já trouxeram aqui, a gente está falando desde ontem que o nome favorito do Pedrinho, presidente do Vasco, é o técnico Fernando Diniz. Há uma conversa em andamento entre Vasco e treinador e alguns detalhes para ajustar, como, por exemplo, o projeto esportivo. Então, vão ter conversas ao longo de hoje, dos próximos dias, para alinhar entre Vasco e Diniz os objetivos esportivos do Vasco, que o Vasco oferece para o técnico Fernando Diniz, também falando em janela de transferência do meio do ano, né? Porque tem essa janela que o Vasco vai poder se reforçar para o restante da temporada, e também a questão financeira. Isso porque o técnico Fernando Diniz, se aceitar a proposta do Vasco, vai ter que aceitar uma redução salarial. O Vasco já falou que não vai pagar o que o Fernando Diniz recebia nos outros clubes, né? Cruzeiro, Fluminense, então teria que reduzir um pouquinho aí o salário. E claro, isso são ajustes finos que vão ter que ser alinhados nos próximos dias. Se chegar a um acordo, o técnico Fernando Diniz iria para a sua segunda passagem pelo Vasco. Ele passou em 2021, o Vasco estava na Série B, fez 12 jogos, terminou a Série B junto com o Vasco. Quando ele começa a comandar o Vasco, ele dá uma esperança para a torcida que o Vasco conseguiria o acesso à elite para 2022, mas aí vieram 4 derrotas seguidas no final da Série B, o Vasco não consegue conquistar esse acesso e o técnico Fernando Diniz sai na última entrevista coletiva dizendo que fica um sentimento de dívida.